Pronto, gente, eu desliguei e liguei novamente a live porque eu achei que tava muito lenta e travando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. E agora, vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Tudo bem, gente? Agora sim. Boa noite, olá, boa noite para todo mundo. Então vamos começar. Agora sim o negócio tá funcionando direito. Ainda com pouca gente, mas vamos lá. Quem aproveitar, aproveitou. Hoje o que eu vou falar com vocês? A gente vai conversar sobre porquê de rotina, gente. E qual é a importância? Eu sempre falo isso com as minhas pacientes, com as que eu atendo, que eu faço todo o planejamento, né? A orientação familiar, no plano educacional e tudo mais, né? Teve uma vez que teve uma conhecida minha que contou uma história, né? Ela sabia que eu faço tudo isso. E aí ela falou assim, Amanda, você não tem noção de como é importante essa questão da rotina. Teve uma amiga minha que ela faleceu, ela deixou o filho dela, ele tá com 5 anos de idade, e ela conta, né, essa minha conhecida, que ela sempre fez sua rotina com o menino desde quando ele nasceu. E essa minha conhecida, ela ajudou, né, esse menino, né, inclusive o pai que ficou com o menino e tudo mais. Então os amigos iam se revezando para ajudar essa família que tinha perdido um membro vital da estrutura familiar. E aí esse pai comentou com essa minha conhecida e falou assim, olha, ainda bem que a fulana era preocupada e que ela deixou tudo organizado, deixou esse menino sabendo dormir, fazendo as coisas, porque eu não sei o que ia ser de mim. Já perdi a minha mulher e além de tudo tá com um caos todo na minha vida. Então, eu quero iniciar essa live com esse ensinamento para vocês, que é o que eu falo nas minhas consultas e eu falo sempre aqui para vocês. Não tem essa história de vai passar e deixa para depois, entendeu? Se for para fazer, tem que ser feito agora, entendeu? Então, nunca é tarde para começar. Nossa, Amanda, mas vai levar muito tempo para eu conseguir fazer tudo isso. Será que até a gente voltar ao normal, isso vai estar em ordem? Mas agora eu tô desesperada, eu tô arrancando meus cabelos. Bom, primeiro que desesperada, nem se no caso não tivesse instalado, você ia conseguir fazer alguma coisa, tá? Então, sem desespero nenhum e vamos ver o que é importante e trabalhar no que a gente pode, certo? Então vamos lá, por que é importante a rotina? Porque aqui eu tenho uma cola, tá, gente? Vou olhar na minha cola. Por que, né? Então vamos para a pergunta, por que rotina, né? Por que a gente precisa de rotina? A previsibilidade, né? Ela ajuda a gente a nos sentirmos mais confortáveis e não nos preocuparmos com coisas pequenas. Então vamos lá. Olha como é que é doido. Pega aqui, veja se vocês estão entendendo o que eu tô falando. A vida de todos nós mudou, né? Antes, como é que era? Você tinha uma previsibilidade de rotina, você sabia que você ia acordar, que você ia escovar os dentes, fazer xixi, se trocar, pegar a criança, fazer a mesma coisa, depois ia deixar na escolinha e você ia pro trabalho. Fechou? Isso é uma rotina. A rotina, o que ela te proporciona? Essa estabilidade, a certeza de que algo vai acontecer, né? Que você já tem estruturado isso que vai acontecer. Perfeito? Quando a gente tem a rotina, a gente não precisa ficar se preocupando com as coisas que vão vir a seguir, porque a gente sabe, né? De tão habituado que a gente tá, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, a nossa cabeça não se ocupa com isso, ela se ocupa com outras coisas,
né? Então, ao invés da gente ficar pensando, será que, o que será, qual vai ser o próximo passo que eu vou dar? Será que eu vou almoçar ou eu vou jantar? Não, a gente já sabe que meio-dia se almoça e às 18 se janta. Então, você não gasta o seu tempo pensando se vai jantar ou não, né? Se é a hora do jantar ou não, meio-dia, porque você já sabe que é a hora do almoço, entendeu? Quando a gente utiliza a rotina, ela dá essa previsibilidade. E essa previsibilidade dá muito conforto e muita segurança. É como se fosse a constância que a gente precisa para confiar e se desenvolver. Então, imagina se isso para nós, adultos, então vamos lá, vocês que tiveram a rotina mudada, tiveram ela toda desestruturada e bagunçada, né? O que é o que está acontecendo agora com a maioria de todas nós. Já estão entrando em colapso por causa disso, né? E além de tudo, com medo do que possa acontecer, né? De morte iminente. E aí você tem tudo isso. Imagina uma criança que não tem tanta repertório de vida, ela não ter essa rotina, ela não vai ter essa constância e não vai ter essa... Olha, e vou contar uma coisa pra vocês, gente. Se o celular não tomba, não são as minhas lives. É só isso que eu tenho pra dizer pra quem me acompanha aqui, sabe que celular tomba. É impressionante. Gente, eu quero que vocês deixem aqui as perguntinhas de vocês, que vocês vão tendo, dividir as angústias, as dificuldades que a gente vai aqui desanuviar, tá bom? Então pode mandar mensagenzinha aqui que eu vou ler. Então a rotina, ela dá essa previsibilidade e para a criança, poxa, isso é muito rico, muito, porque aí ela não precisa se preocupar se vai ser jantar ou se vai ser almoço, porque tem alguém que cuida disso para ela e ela vai estar preocupada em quê? Em explorar o mundo, em entender tudo isso que está acontecendo. Olha que coisa fantástica. Isso é muito bom. Então a rotina, ela nos dá essa segurança. Ela é 100%, ela é infalível? Jamais, né? Mas ela contribui muito para que nós conseguimos ter esse respiro. Para a criança nem se fala, porque ela precisa disso. A criança, ela tá se desenvolvendo e ela aprende por aprender, simplesmente por aprender. E essa aprendizagem não tem motivo algum. Nós temos a aprendizagem como motivador para várias coisas, que nem vocês estão aqui me assistindo e o motivador de estar aqui comigo aprendendo é porque vocês vão aplicar no filho de vocês, que vocês vão aplicar na vida de vocês, que vocês vão aplicar nos pacientes de vocês, isso daqui. Então, a aprendizagem não há motivação da aprendizagem. A motivação da aprendizagem, igual a nossa, a motivação da aprendizagem é aprender simplesmente por aprender, porque ela está descobrindo o mundo. Então, a gente precisa deixar ela livre para aprender, ao invés dela ficar se preocupando com essas questões, tá? Dentro disso, aí, né, me pergunto, mas é necessário mesmo ter rotina? Teve uma paciente que eu atendi e ela falava assim, não, mas eu não tenho rotina. Aí eu falei, o fato de você não ter rotina já é uma rotina. E outra, você tem algo no seu dia que você faz constantemente e você não deixa de fazer. Você não come todo dia? Como? Você não escova os dentes todo dia? Escova. Você não faz xixi todo dia? Faço. Então, isso é rotina, né? Então, a gente tem que entender qual é a finalidade dela. Obrigada, Gabi. Vocês precisam ver alguém decente na frente desta tela, né? Então, por isso que eu me arrumo toda. Gente, ó, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu fazer um adendo aqui pra vocês. Eu tô na casa da minha mãe. Eu e meu marido, tá? E por que a gente tá na casa da minha mãe? Amanda, você tá na casa da sua mãe por causa do coronavírus? Não. A minha casa tá reformando. E tá um caos. Então, antes mesmo das quarentenas começar, eu já tava na minha aqui, né? Na minha mudança. E aí eu tô em casa. Aí eu fui, né? Tomei banho rapidinho. E aqui na casa da minha mãe mora minha mãe, minha sobrinha. E na casa do fundo mora minha irmã e meu cunhado. E aí eu tô morando na casa da minha mãe. E aí minha irmã, ela trabalha aqui, porque tem um escritório aqui dela dentro.
E aí ela chegou e me viu toda assim, né, produzida. Ela falou assim, nossa, mas pra você trabalhar agora à noite, você se monta assim? Porque de manhã, gente, eu faço isso. Eu vou falar já pra vocês algumas questõezinhas. Eu falei assim, não, é que eu vou fazer live agora. Ela, então tá bom. Aí ela desligou aqui as coisas e foi lá com o marido dela. Bom, mas voltando à minha, né, cada um com as suas angústias aqui. É claro, gente, se a gente, vamos usar aqui o fato de estar em quarentena, que a família, né, toda, ajuda em várias coisas, um ajuda o outro, a questão também da rotina da casa para não ficar pesado, né, com alimentação, com lavar roupa, então a gente está tentando se dividir e fazer tudo isso daqui funcionar, tá? Então é uma opção, se vocês conseguirem ir para casa de alguém, ou alguém vir para sua casa e vocês conseguirem dividir isso é muito importante, é excelente, inclusive. É claro, gente, não é fácil viver dessa forma, né? Ainda mais que eu já não moro com a minha mãe há 11 anos, né? Que eu tô 11 anos casada. Mas vamos lá, a gente vai indo por várias necessidades e isso também veio a contribuir. Bom, tem uma pergunta, né, que sempre fazem pra mim, assim, qual é a melhor idade para se estruturar a estrutura da rotina? Gente, desde o primeiro dia de vida do bebê, na maternidade, você pode estruturar essa rotina, ela é importante, né, e todo mundo tem que ter, todo mundo. Não é fácil ter rotina, nem um pouco, né, e é chato até, mas é ela que dá essa estabilidade que a gente tanto precisa. A família toda precisa ter uma rotina para que o bebê precise. A rotina do bebê é uma e a rotina da família, dos adultos, são outras. Então, a hora que o bebê dorme não é a hora que o adulto vai dormir, nem vice-versa. Porém, né, a família toda precisa ter rotina. É muito difícil você colocar rotina no seu filho e você ser completamente desorganizada. Não funciona, não flui, não, a roda não gira. Semana que vem eu convidei 2 pacientes minhas que estudaram desde sempre, né, desde os 3 meses de vida dos filhos, 2, 3 meses, para entender sobre o desenvolvimento da criança, rotina, brincadeiras e tudo que elas estudaram, né? E como elas aplicaram isso e a importância, né? Porque às vezes eu falando aqui fica muito vago, mas semana que vem a gente vai ter aqui pessoas que fizeram isso, tá? E que conseguiram fazer isso dar certo, né? Com bastante empenho e dedicação. Então, sim, todo mundo da casa precisa ter uma rotina. A casa precisa ter uma rotina, entendeu? Porque senão não flui tudo. Então, vamos lá. Agora, nesse formato que a gente tá, e mesmo que se a gente não tivesse nesse formato, o que a gente tem que fazer? Lembra que segunda-feira eu pedi o que para vocês? Eu pedi que vocês anotassem todas as atividades que vocês têm que fazer durante o dia. Trabalhar, a criança tem que fazer lição, tem que estudar com ela, tem que passear com o cachorro, tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, todas as atividades, né? Então, quem fez isso na segunda, hoje o que vocês vão fazer, né? Vão pegar aquelas atividades que vocês listaram e vão dividir em bloco, tá? Vão colocar assim, então, trabalho. E bloco, gente, não é bloco unitário, bloco unitário com grandes blocos, são pequenos blocos. Lembram? Vocês estão com as crianças em casa. Então, não tem como vocês se dedicarem, de repente, 4 horas se não para trabalhar, sem nenhum tipo de interrupção, sendo que não tem ninguém para ajudar. Por isso que eu falei, se vocês puderem ir para casa de alguém, para conseguir dividir, se tiver uma vizinha próxima, né, que consiga fazer, vocês consigam dividir essas tarefas, é muito importante fazer isso, né? A mãe, a avó, a sogra, seja lá quem for, vocês conseguirem dividir,
ótimo. Se não, vamos lá, vocês estão lá em casa, tá o pai, a mãe e os bacurinhos. O que vocês podem fazer? Dividir as atividades da casa e pessoais e das crianças em blocos, né? E dividir entre os adultos, tá? Então, enquanto um trabalha, o outro fica com a criança. E vice-versa. Não, Amanda, não tem jeito. Você não entende como é aqui em casa. Então, vamos lá. Como é que você pode fazer isso sozinha? A mesma coisa. Você divide, só que divide em blocos menores. Então, você tem que trabalhar. Você se dedica 100% de exclusividade, 30 minutos ao trabalho. Coloca timer, para. Entendeu? Porque dependendo da idade da criança, se ela estiver perto, ela consegue se distrair por esse tempo e aí você vai e esteja junto com ela novamente. E aí, um bloco novamente de estar com ela, que pode ser brincando ou fazendo a comida, ou seja lá o que for, e depois retoma o trabalho, entendeu? Nesse momento, não vai dar para fazer tudo 100%. Nunca dá para fazer tudo 100%. Mas né, nesse formato não tem como. Então não pirem, né, em fazer tudo de uma vez. Vai ter coisa que vai ficar por fazer. Outra coisa que também ajuda bastante é ter a rotina do sono, né, mais cedo, porque aí você consegue, né, cedo, a criança dormir cedo, por isso que eu falo. 7, 8 da noite, entendeu? Tem um motivo para fazer isso. Então, quem sempre fez, hoje está colhendo os frutos do que plantou. Mas, gente, vocês podem fazer também. Então, o que vocês fazem? Comecem a colocar a criançada para dormir mais cedo. 15 minutinhos todo dia mais cedo já vai ajudando até vocês chegarem no horário. Entendeu? E aí fazer com que elas durmam lá para umas 8 da noite. Por quê? Porque aí vocês vão ter tempo. Se precisar trabalhar mais um pouco, de trabalhar mais um pouco. Se precisar que vocês façam comida para não ter que parar durante o dia, né? Se vocês tiverem que fazer qualquer outra coisa cujo a presença das crianças fica difícil o manejo, então esse é o momento, tá? Agora, vários sacrifícios vão ter que ser feitos, né? Inclusive, talvez privar um pouco, se o seu sono é um pouco maior, privar um pouco dele, né? Então, diminuir a quantidade de horas do seu sono para que você consiga fazer mais coisas, né? Porque neste momento precisa que seja feito dessa forma. Então, se você vai dormir sempre às 10 da noite, talvez agora você vai ter que dormir à meia-noite e acordar às 5 da manhã. Mas, Amanda, pouco sono, não faz mal. Mas, gente, olha o que está acontecendo. A gente não sabe nem se a gente vai sair de quarentena, se o que vai acontecer amanhã, entendeu? Esse é o momento para ficar pensando. Nesse caso, não, porque você tá cheio de coisas, você precisa estruturar a sua vida. Então, nesse caso, é importante dormir, com certeza. Mas até você conseguir entrar nessa engrenagem, talvez você vai ter que reduzir esse período de sono, caso quem consiga dormir mais tempo. Mas colocar as crianças para dormir mais cedo, olha aqui, né? Olha esse momento crucial para ensinar os filhos a fazer dessa forma. Dividiu em bloco, fez tudo, e aí é começar essa adaptação e girar e rodar essa rotina para funcionar, tá? É muito comum as mães, né, vocês chegarem e falar que tem muita dificuldade, né, em seguir a rotina. E por que existe essa dificuldade, né? A gente muitas vezes não quer abdicar de nada. Então, seguir a rotina é abdicar de um monte de coisas nossas. E a grande parte da angústia da mãe que tá vivendo essa situação do home office, né, com a criança em casa, é porque quando a gente tem outras pessoas que ficam com os nossos filhos, a gente tem a sensação
ainda minimamente de liberdade, né? E agora é como se vocês estivessem vivendo zero liberdade, entendeu? E realmente você tem alguém para sua vida inteira que você vai ter que cuidar. E essa consciência, gente, é o que vai fazer vocês conseguirem lidar com essa situação, entendeu? Um filho, ele restringe, né, a sua liberdade, né, em algumas coisas. Em compensação, em outras, você tem muitos ganhos. E é dentro desses ganhos que vocês têm que ter a visão, né? Quando a gente tem um filho, a gente tem a capacidade de transcendência, né? Então, sair de dentro da gente e se voltar para uma outra pessoa que não seja nós mesmos. E isso não é só através do filho que a gente consegue fazer isso, tá? Mas o filho é uma excelente oportunidade. Então, a angústia, né, da criança tá aí, eu não sei o que fazer, né, é porque vocês estão realmente exercendo em 100% o papel de mãe. E não estão terceirizando para ninguém isso, né? E é difícil, não é fácil. Mas estamos aqui para aliviar a angústia de vocês, tá? Sexta-feira, quando eu fizer a live, vai ser às 9 da noite, vocês vão entrar e o que eu quero fazer? Eu quero fazer um convite para vocês. Na hora que a gente entra na live, tem duas carinhas aqui, não tem embaixo? Essas duas carinhas é um convite. Então, quando vocês apertam essa carinha, eu recebo que vocês estão querendo participar da minha live. Na sexta-feira, eu vou convidar uma mãe para a gente conversar como é que tá a situação e o que eu posso ajudar. Vai ser uma consulta ao vivo, certo? Daquilo que se pode organizar, daquilo que eu vou conseguir fazer em pouco tempo, tá? Então, se você quer participar, porque vai ser quem chamar aqui, eu vou falar. Então, já venha preparada para fazer isso e já venha com a rotina escrita. Rotina que eu digo é como é que é o dia a dia, né? Que hora dorme, que hora acorda, que hora come, que hora não sei o que hora não sei o que lá. Porque sexta-feira a gente vai fazer isso. Vocês vão ter a oportunidade de ver ao vivo como funciona os paranauê que eu faço e como é que eu posso ajudar vocês mais ainda. Porque quando a gente tem um exemplo vivo, fica mais fácil. Semana que vem, gente, vão ser mais duas mães que vão participar comigo. São as minhas pacientes que se utilizam do meu serviço até hoje, o meu serviço de psicóloga, né? Mas se utilizaram também do meu serviço de orientação do sono, orientação familiar, e vocês vão entender a importância disso tudo e como elas conseguem colocar na prática, porque é palpável, é real isso tudo que eu falo pra vocês, certo? Teve uma pergunta aqui, me fala como uma rotina de um bebê de 7 meses. Olha, aqui no Instagram, no meu perfil, eu tenho exemplo de rotina, tá bom? E lá você pode seguir mais ou menos o que é essa rotina, ok? Você pode se basear por ela, tá? Porque como na sexta-feira eu vou pegar essa mãe que vai me chamar aqui o convidado. Se vocês verem agora, a Lilian Tel me chamou, né? É para vocês fazerem isso, só que na sexta-feira, não hoje, certo? Então tá. Vamos recapitular o que a gente falou hoje. Por que precisa de rotina? Por que a gente precisa de rotina? Porque a rotina dá previsibilidade, ela dá a constância que a gente precisa, ela traz a segurança necessária para a gente não ocupar a cabeça se a gente vai jantar ou almoçar, para que a gente ocupe nossa cabeça com outras coisas. Qual é a melhor idade para iniciar a estruturação de uma rotina? Desde o primeiro dia da maternidade, vocês podem fazer rotina. E o que é isso? Ter sequência de atividades e ter horário para dormir e horário para acordar, tá? Rigidamente, um bebê não consegue fazer as sonecas sempre no mesmo horário. Existe uma variação, mas isso, inclusive, até com crianças um pouco maiores. Existe uma variação de tempo
mas que a gente consegue entender e organizar. Eu vou fazer, a live que eu vou fazer, gente, vai ser com a Flávia e com a Lígia, tá? E vocês vão entender muitíssimo bem o que é tudo isso. E sexta-feira vocês também vão pegar direitinho. A família toda precisa de rotina, sim, a família toda precisa de rotina, tá? Lógico, adulto no horário de adulto, criança no horário de criança, porém, precisa de rotina, sim, a família inteira. Quem não gosta de rotina, agora vai ficar nota 10. Helenoca, minha flor de laranja lima, você me volte aqui na sexta-feira, tá? Não só aqui na sexta, amanhã eu vou ter live de novo, vai ser com a Roberta. E sexta-feira venha pra cá, quem sabe não vai ser você a grande sorteada. Quem me chamar aqui vai ser aqui no rostinho vai ser a pessoa, vai que é você. Já pensou, gente? Então apareça aqui novamente. Não esqueçam de convidar, tá? As suas amigas. Tem o post que eu fiz da jornada, gente. Encaminhem para as pessoas, tá? Vocês podem encaminhar, marcar o nominho delas. O nominho você vai lá no comentário, você faz o arroba e escreve o nome do Instagram da pessoa. Isso é marcar a pessoa. Porque mais gente, isso quer dizer que a gente dissemina mais o conhecimento, tá? Dificuldades para a rotina do bebê. Eu tenho essa dificuldade. Por que que você tem, né? Por que que há essa dificuldade? Porque a gente acredita, né, que a gente pode deixar para depois, que daqui a pouco isso passa, que a gente pode consertar depois, e aí quando a gente se vê numa situação periclitante, é que você se arrepende profundamente em não fazer a rotina. Então, normalmente, a dificuldade de não fazer, é lógico, além de não conhecer e não entender o como fazer isso, também tem a questão de acreditar que não é necessário, que dá dó da criança, que a gente pode deixar pra lá, né? Que ela vai se adaptando e é assim que vai acontecendo as coisas. Certo? Bom, live vai ficar gravada por 24 horas, vocês consultem. Inclusive, vocês podem mandar essa live para os conhecidos de vocês. É só nesse... Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Aqui embaixo, gente, ó. Aqui, ó. Esse aviãozinho aqui, se você clicar nele, você consegue mandar para as pessoas a live, tá certo? Bom, amanhã eu tenho live com a Roberta, vai ser no perfil dela, mas vocês conseguem ver por aqui também. Sexta-feira eu vou ter live às 8 horas da noite com a Carolina Holanda e às 9 da noite com o Moar. Ai, gente, esqueci de falar o mais importante. Vai sair pra vocês, eu acredito que é amanhã, tá? Isso, às 9 da noite na sexta-feira. Vai sair, acredito que é amanhã, porque tá pra revisão. Eu fiz um livrinho interativo, não um livrinho, um e-book, sobre um guia para explicar para as crianças o porquê que elas estão no resguardo. Gente, vocês têm noção? Tá uma graça o livro. Hoje eu fiz correndo, falei, gente, eu preciso, porque eu vi que é a angústia das mães. Nossa, mas como eu falo, ainda mais para as crianças um pouco maiores, né? Não os bebezinhos em si, porque eles estão bem assim, né? Não sei o que está acontecendo na vida, segue em frente. Mas as crianças maiores não entendem porque não estão indo para a escola, porque não estão fazendo as coisas. Então, amanhã eu vou liberar. O e-book é gratuito, tá? Não gratuito para vocês lerem com as crianças. E esse e-book, ele é para viralizar, tá? Ele não é o coronavírus. Então, vocês podem, por favor, compartilhar com todo mundo este vírus do amor, para vocês conseguirem explicar para as crianças o porquê que elas estão e esse movimento de generosidade, o fato da gente estar em quarentena é um movimento de muita generosidade que a gente tem com os outros, porque nós adultos às vezes passa muito
né? A doença passa e a gente nem tem sintomas. Mas a gente está fazendo isso muito mais para quem é o grupo de risco do que por nós, entendeu? Então é um ato de bravura, coragem e generosidade. A gente precisa ver isso de uma forma, tá bom? Vocês fiquem ligadas que eu vou colocar aqui amanhã o link. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de mandar para todo mundo. Sexta-feira a gente vai ter a consulta ao vivo. Eu só quero ver aqui isso daqui bombando, tá bom? Beijinho, boa noite, tchau, tchau.